Isso é bem relevante para o contexto de quem busca desenvolvimento pessoal, porque de fato tem que considerar algumas coisas. E uma delas é padrões comportamentais, algo que você constrói ao longo da sua vida, seja porque você ouviu e ficou gravado ali na sua mente e você acaba agindo inconscientemente, ou você escolheu agir daquela maneira porque você viu outras pessoas agindo, ou simplesmente criou esse hábito de agir assim e acha que dessa maneira é certo. Mas vamos ser um pouco mais específico. Você já deve ter ouvido falar, muitas pessoas comentam isso daí, sobre a quebra de paradigmas. Uma coisa que a gente tem que entender sempre é que parte do nosso cérebro não dorme, ele não descansa, que é a parte subconsciente. E é onde a gente tem mais informação, desde o nosso nascimento, praticamente, o que uma luz poderia causar uma reação de emoção em nós, ou uma simples palavra que foi dita, e a gente nem se lembra disso. Sei lá, quando você tinha 3 anos de idade, tu ouviu algumas coisas e marcou ali na sua vida, e isso vai determinar pontos do seu temperamento. Então, conforme vai passando o tempo, você vai criando padrões, e esses padrões viram, teu ambiental, assim, dia a dia, é normal, nos lugares, tu usar isso daí. De fato, algumas pessoas acabam entrando em depressão, porque ela acostumou pensar sempre negativo. Ela acostumou em se colocar para baixo, temperamento negativo. Alguma coisa acontece e ela disse nossa, não deu certo porque eu não sou capaz. Isso porque um professor dela, ou em casa, ela ouvia sempre que ela não era capaz de fazer as coisas, que era burro, enfim. Então, diante disso daí, dependendo da circunstância que você conseguir alterar algumas palavras, por exemplo, possivelmente tu consegue alterar o teu comportamento. Tu alterar algo que soa como negativo, alterar para positivo, certo? No caso que você fracassou. Tu tinha uma empresa, fracassou, deu errado ali, tu não tinha conhecimento suficiente, talvez, ou até tinha e resolveu fazer uma escolha ali baseado nas expectativas que tu tinha, teu conhecimento, enfim. E aí você vê aquilo como um ponto, nossa, eu sou incapaz de fazer isso, eu fracassei, eu sou burro, não consigo. Mas, por outro lado, tu poderia pensar, caramba, isso não deu certo porque eu agi desta maneira, no entanto eu aprendi algo novo. E agora eu posso fazer de uma forma diferente. Isso já te coloca lá na frente, já te coloca em outra situação. Ao invés de você estar num fluxo de queda, tu tá num fluxo de ascensão. Porque tu tá querendo descobrir uma coisa nova, gerou uma criatividade. E é interessante, no livro Desperte o Seu Gigante Interior, do Tony Robbins, ele fala bastante coisa sobre isso daí, sobre mudar as palavras. E, de fato, vale a pena tentar isso daí. Basta fazer uma lista de palavras ali. Por exemplo, de magoado por... eu fiquei muito magoado com essa situação. Não, você pode colocar, eu coloquei expectativa demais nessa situação. Talvez. Ou estou muito preguiçoso. Na verdade, tu pode trocar isso daí para estou procurando algo que faça sentido. Pessoas que não conseguem lidar com o não, questão de vendas principalmente, usa a palavra rejeitado ali, pode usar para estou aprendendo algo novo. E isso vai levando com o tempo, porque se você parar para pensar, esses comportamentos, quando eles já se tornaram um padrão, imagina o seguinte, tu tem um avião e ele está indo, de Rio de Janeiro para São Paulo. Ele tem uma rota específica. Só que durante o voo ali, ele pega certa turbulência e o computador faz com que ele altere essa rota. Ele vai alterar a rota, só que no momento que ele termina a turbulência, ele volta para a rota principal ali. E com a nossa vida é a mesma coisa. A gente tem ali alguns sensores que a gente percebe as coisas
dependendo do nosso resultado, até muda por pouco tempo. Só que aquela expectativa, aquele resultado final que a gente sempre acha que vai fazer, que é capaz de atingir, a gente vai atingir. É igual o termostato de um ar-condicionado, por exemplo. Se você coloca ali para ele ficar a 21 graus, a temperatura ambiente, bacana, ele vai esforçar bastante. Se tiver um dia muito quente, ele vai esforçar bastante para chegar a 21 graus. Quando ele chegar a 21 graus, ele para. Beleza, já está nessa temperatura, ótimo. Só que conforme o tempo ele vai aquecendo de novo. Aí ele tem que voltar lá e colocar nos 21 graus de novo. Porque ele está programado para atingir dessa maneira. E nós programamos a nossa mente também para atingir de acordo com algumas maneiras também. E, de fato, mudar as palavras é um bom começo, assim, para começar a criar novos padrões mentais. E tu pode fazer aí uma listinha de 3, 4 palavras. Pessoas que estão numa situação bem crítica, assim, de medo, por exemplo, por estou curioso, ou, nossa, uma situação que eu fiquei envergonhado, não, eu fiquei mais estimulado. Por quê? Tu quebrar aquele padrão ali. Que, eu fiquei envergonhado, e você já vai fazer aquela posição já, ficar mais acocado. Não. Eu fiquei estimulado. Por mais que você ficou com vergonha, agora tu vai repensar as situações. Você vai tentar mudar, você vai fazer diferente. Do que simplesmente, não vou fazer isso nunca mais porque eu fiquei com vergonha. Você já quebra esse padrão.